te cobra é Ele, que Ele é teu amigo, que Ele é fiel contigo, que Ele não vai te deixar. Que é Ele, é no nome dEle, não é no nosso nome. Porque é o nome dEle que está. Todos os principados e potestades, dominadores desse mundo são debaixo dos pés dEle. E é no nome de Jesus que a gente tem autoridade, não é no meu nome. Por isso que muitos libertam, curam no nome de Jesus. Mas está todo errado. Está todo errado. Como? Ela falou de discernimento. Uma das características que quando a Bíblia fala que você está maduro no Evangelho, você discerne se aquela profecia que o irmão está dando se vem de Deus ou não é. E quer saber? A gente tem que aprender a ser maduro, ficar nesse negócio, porque para todo mundo, por causa do vazio de conhecer a Cristo, você começa a querer ter revelação. Eu preciso saber do meu futuro, igual você é cartomante. O crente está ficando assim também. Por quê? Porque não tem relacionamento com Jesus. Não tem relacionamento com o Espírito Santo. E aí fica igual, não preciso na cartomante profeta de tal falar, porque eu estou em crise. Eu estou porque a palavra ela já diz tudo, mas você precisa. Aí sabe o que faz? Aquela pessoa conduz você ao caminho errado. Te tira mais da presença de Deus. Deixa eu primeiro falar um ponto aqui que é especialíssimo antes de tudo. Hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Mas primeiramente, sabe qual é o maior temor? É sair da presença de Deus. Ah, você está falando? Eu estou falando porque depois que Deus me mostrou o propósito da salvação, Ele me usa. Mas o meu maior temor é eu perder minha salvação. Salvação não se perde. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu prefiro andar com temor e temor para eu não sair da presença dele. Porque eu já passei por uns vales. E eu falei, Senhor, me ajuda porque eu não quero perder minha fé. Eu já passei por situações de botar que o inimigo aprontou comigo e eu não estava alinhada com Deus. E eu falei, Senhor, botei minha cara no pão, falei, Senhor, eu vou morrer, não deixa eu morrer. Não deixa eu morrer, parecia que eu ia me perder. Mas eu preciso primeiro saber da minha salvação. Eu preciso saber se eu aceitei Jesus de todo o meu coração como meu Senhor. Primeiramente, Senhor, dono, igual escravo. Por isso que Paulo vinha dizer, eu sou escravo. Então, você foi comprado por um alto preço. Então, você não pertence mais a você. Você pertence a Cristo, se você quer ser salvo. Se você quer Senhor. Porque antes de ser salvo, ele tem que ser seu Senhor. Senhor e Salvador. Entendeu? Eu quero ir para o céu. Esse mundo aqui jaz no maligno. Eu estou aqui, não que eu não possa viver uma vida normal, entenda bem, para a gente não ficar também... Não, eu vivo uma vida normal, eu vou por os paraquedas, eu faço uma trilha, gente normal, mas eu tenho minha vida no altar com o Senhor. Mas a minha vida no altar com o Senhor não é de religiosidade, mas é de humilhação. Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu não presto. Meu coração precisa de ser limpo diariamente, me humilhando aos pés de Jesus, como aquela mulher samaritana, como a Maria aos pés de Jesus, porque eu não sou ninguém. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Eu vim lá do império das trevas, escravo do diabo, fantoche do inimigo. Ele fazia o que queria comigo. Mas Jesus pegou e me libertou, me tirou das trevas e me trouxe para o reino do amor dele e me trouxe dignidade. Eu ando como uma pessoa digna. Uma pessoa que tem Deus, não uma pessoa
com o Pai? Como é que você está com o seu dono, seu Senhor? Como é que está você? Você teve essa experiência? Todos, isso não é só para mim, gente, por favor. Todos vocês, Deus quer intimidade com todos vocês. Deus quer o coração quebrantado, todos vocês. Então Ele é nosso Senhor e Salvador. É o propósito maior. Ele quer levar você para a vida eterna. Jesus está às portas. Amém? Jesus está às portas. Então, primeiro Ele quer a nossa redenção, a nossa salvação. E a salvação, Ele se torna nosso dono, nosso Senhor. Amém? Então, você não manda em você. Amém? E ela falou aqui, então oração é você falar com Deus, conversar com Deus, pedir. Mas intercessão é diferente de oração. Não é ficar agradecendo, obrigado. Isso é oração. Faça, seja grato, comece seu dia agradecendo. Mas na hora de se posicionar para entrar na brecha, aí é outra história. Senhor, no nome de Jesus. Você já entra no nome de Jesus. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, a libertação dessa pessoa, a situação dessa pessoa. Queridos, no nome dele, você tem que ter essa. É para um só, não é para todo mundo. O nome dele deu autoridade para todos nós. Não é pastor. Pode me chamar o pastor. Mas pastor, não, é pastor, não você. Eu tive uma experiência na minha casa no Coelho lá. A irmã, vizinha lá, o filho endemoniado, cheio de vício. E aí ela chegou para mim e falou assim, vamos comigo lá embaixo, meu filho também, sabe como é que é? Não sei se vocês sabem, mas filho viciado dá um trabalho, meu Deus. Eu conheci, nós até conhecemos uma, né, que perdeu infelizmente, Tânia, né? Ela lutou muito para aquele filho, deu muito dor de cabeça para ela, meu Deus, que sofrimento. De viver, delegacia, enfim. Queridas, ela chegou para mim e falou assim, vamos comigo ali na porta, para poder, meu filho está me chamando lá, mas eu não quero ir sozinha, ele está pedindo dinheiro para comprar a porcaria. Eu não quero ir sozinha. E aí, eu fui com ela, mas eu não fui até o portão, eu fiquei no corredor, no início do corredor. O cara ficou do bicho para lá e para cá. Por que você trouxeram? Por que você trouxeram? Eu não cheguei nem perto. Por que vocês trouxeram? Por que você trouxeram? Eu ficou para lá e para cá, toda agitada. E eu só ali intercedendo. Daqui a pouco, quando veio, ela foi, fez o que ela tinha que fazer com ele, ela voltou no corredor. Quando ela volta no corredor, ela chegou, chorou, ela começou a se ai, não aguento mais, e endemoniou. Ela na mesma hora endemoniou. Quando ela endemoniou, aí o inimigo começou a dizer, pai, no nome de Jesus, falei 3 vezes, sai dela agora. Aí ele veio, uma amiga até avisou, né, falou assim, não encosta a mão em mim não, né? Porque eu na hora ali, ela começou a se debater, né, e eu falando, sai no nome de Jesus, sai no nome de 3 vezes, e aí encostou em mim, né. Aí eu, não encosta em mim não, sai dela agora em nome de Jesus. Aí pá, ela voltou assim e tal. Ai, Círio, o que houve? Aí, filho, ligação, né? Ligação, o espírito que está nela, ela precisa de libertação. Eu vou falando, mães, eu não sei qual a história de vocês, mas muitas vezes o nosso filho está em nós, tá? É brecha em nós. É a vida que a gente não tem, está ali. Se a gente se posicionar, a gente liberta o filho. Estava nela. Também, filho lá e filho aqui. Começou nela, porque o espírito ele é geracional. Ele vai visitando. Uma porta foi aberta antes para entrar no seu filho. Então, quando a gente fala no nome de Jesus, por isso que a gente tem intercessão, é você se posicionar entre Deus e a pessoa. Deus fala lá, né, em Abraão, que ele procurou para entrar na brecha e não encontrou. Jesus é o nosso maior intercessor. Queridos, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. E agora, se eu sou de
ser discipulado por Jesus. Os 12 apóstolos foram discipulados por Jesus. E aí depois Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Fazei discípulos. Pessoas parecidas com vocês. Aquilo que eu te ensinei, ensinem. E aí você aprende e vive aquilo que foi ensinado. Por quê? Quando a gente entende isso, a gente sabe que a gente pode fazer como Jesus fez. Entrar na brecha. Ele entrou na pior brecha, porque ele deu a vida dele. Você hoje tem que colocar seu joelho no chão e orar e clamar ao Senhor por uma vida. A intercessão é você mudar o quadro, é você mudar a situação, é você a sua vida alinhada com Deus. Você entra num ambiente de trevas e ali você traz um ambiente de luz. O intercessor, ele muda o ambiente. Ele tem autoridade para mudar o ambiente. E como é que você se posiciona? Eu preciso conhecer Jesus. Porque se eu conheço Jesus, eu sei a autoridade que ele me deu e eu me posiciono. Intercessor, ele se posiciona. Diabo não tem essa não. Ele vai fazer bagunça aqui não. Quando ela ficou, encosta a mão em mim não, pô. Encosta não. Sai dela agora em nome de Jesus. Vai fazer bagunça aqui não. De novo, na minha casa, na minha cozinha, eu na cozinha lavando as coisas lá, e ela lá falando, e o Senhor, ora por ela. Quando eu orei, ela no chão, também demoniado. O Senhor falou, eu fiz, orei, ela caiu. Aí eu ministrei libertação dela. Então, intercessor, o primeiro ponto, eu vou direto. Eu ia falar sobre peso, eu ia falar sobre peso de parto, né? Porque o intercessor, Deus traz um peso, ele traz uma certa urgência, ele faz você ter uma pressão, um peso. Mas esse peso, o intercessor por alguém, ou por uma situação, ou por uma cidade, ou por um país, esse peso quando vem, ele vem com paixão. Esse peso às vezes vem do nada, e o Espírito Santo te revela o que é para fazer. Por exemplo, eu na cozinha também, né, há muitos mistérios com a cozinha. Você olha assim, acha que eu não mexo cozinha? Mexo cozinha. E aí minha irmã, eu tenho uma irmã, em nome de Jesus, eu declaro que ela liberta, eu oro, intercedo por ela constantemente. E ela estava no comércio que a gente tem na praia lá, e ela é muito da pá virada, é muito nariz em pé, ela é atrevida mesmo. E aí ela arrumou um problema com o policial lá. Eu não sabia disso. De repente, na minha cozinha, botei o Espírito Santo começou a trazer aquele peso, e trouxe ela na minha memória, eu falei, meu Deus, eu botei meu joelho no chão, comecei a orar, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas traz livramento. Esse peso, ele vem com compaixão. Ele vem, você sente que Deus está. Do contrário, quando vem um peso opressor, isso daí já é um inimigo trazendo opressão. Isso é para orar. Não, porque quando a gente intercede, o próprio Espírito Santo nos alinha conosco ali e gera aquela compaixão, aquele se entrar na brecha. E aí, quando chegou em casa, ela depois falou, Priscila, o que aconteceu lá no quiosque? Fala, na hora que estava na cozinha, o Espírito Santo me incomodou, comecei a pensar em você direto e orar, e de joelho no chão, o que houve? Um policial lá, abusado, foi bebeu, depois falou que não queria pagar, ia sair sem pagar. Peguei a vassoura. Como é que ela faz isso com o policial, gente? Peguei a vassoura e falei, vai pagar não? Policial. E ali o Senhor gerou o quê? Compaixão, uma coisa que não vem com... Quando você sente uma coisa pesada e sai opressa, isso aí não é o peso de Deus. Às vezes Deus vai fazer esse peso de você orar por coisas, pastores, situações. Aí você pode depois perguntar, aconteceu outra vez uma irmã foi usada. Eu estou vendo um homem aqui, você conhece algum chamado Alex? Alguém chamado Alex? Fábio? Eu falei, conheço. Está vindo aqui na memória aqui, vamos orar por ele. Eu falei, vamos orar. Ele começou a orar. Depois eu fui perguntar, ele tinha
sofrido um acidente seríssimo com um carro frustrou-se o livramento. Entendeu? E às vezes vem, não deixa, é urgente, não deixa para depois. Sentiu vontade, veio no coração. Se for gerar aquele peso de opressão, com certeza não é o Espírito Santo, é o inimigo. Neemias teve o peso que ele orou pelo povo de Jerusalém, né? Ele chorou lá, Neemias chorou, Abraão por Sodoma e Gomorra, né? Ele chorou, teve aquele peso de misericórdia, de graça, e o próprio Jesus, né, por nós. Dores de parto. Eu vou passar bem por isso, que é o ponto que eu estou sentindo direcionado para Deus, para despertar a intercessão de vocês. Aí depois a gente volta aqui para trazer outras informações do módulo 2 que a Lúcia, a missionária Lúcia, já até pediu. O parto é algo, mas eu vou falar porque depois ele tem a ver com o próximo ponto. O parto, a intercessão de parto é quando Deus vai gerar. A maioria aqui deve ser mãe, né? Começa o quê? A criança se gerada no nosso ventre. Leva 9 meses e mais. A intercessão de parto é aquela intercessão que Deus gera em você um sonho, um propósito, um projeto no seu interior e você intercede ali. Vai levando o tempo intercedendo aquilo até que o momento nasce. É algo que vem do céu para a terra, é um desejo de Deus, um sonho de Deus, um propósito de Deus que vem do céu para a terra. Eu acredito que todos aqui têm chamado, todos aqui têm um propósito. E às vezes Deus vai gerando em você algo no seu coração, que é no seu ventre, vai gerando, você vai levando um tempo orando. Quem tem algum propósito aqui que está colocando diante de Deus, assim, que sente um sonho, está orando, é isso, vai sendo gerado. Vai sendo gerado no seu ventre até que ele nasce. E todos os nossos sonhos são de Deus, são gerados por Deus. Eu estou com também um propósito, que aí eu falei assim, ó, o José tem um sonho, claro, ele sonhou. Eu preciso ter esse sonho para confirmar isso aqui que eu estou querendo fazer. Essa direção que eu estou querendo tomar. E aí eu falei, eu quero me dar um sonho como você fez com José. José sonhou. Aí o Senhor chegou para mim e falou assim, José naquela época ele tinha que sonhar, não tinha espírito. Você tem o Espírito Santo e eu coloco o sonho dentro de você. Eu coloquei o sonho no seu coração. Está aí. Esse sonho que você está no seu coração sou eu que estou colocando. Às vezes a gente quer que Deus faça de uma forma. E não, José naquela época não precisava sonhar daquele jeito. Você sim, você tem o Espírito Santo. Eu já coloquei o sonho em você. Então, só que tem o seguinte, né? Você para gerar, dar luz, agir como parteira, para trazer os sonhos de Deus para a terra, você precisa. Acabou aqui você pode ter um filho com o seu ventre com problema? Você pode ter. Alô? Você pode ter um filho com problema no seu ventre? Onde ele vai ser gerado? Pode. Você pode ter um problema, filho? Uma situação aqui, uma infecção, uma inflamação, algum cisto, até acontece, né? Mas não seria bom para nascer saudável o seu útero ali, onde você está ali gerando, está totalmente, a gente não faz o nosso preventivo para saber se está tudo ok, né? Para não ter nada, para ter filho bem. Assim, da mesma forma, é a nossa vida com Deus, para gerar os sonhos de Deus, para gerar os projetos de Deus. E todos os nossos sonhos aqui na Terra, sendo nós filhos e filhas dele, a gente sonha os sonhos dele. É Deus que nos conduz, é Deus que te conduz. Então os seus sonhos são os sonhos dele. E para a gente gerar, os sonhos de Deus tem um ponto muito importante. O ventre precisa estar limpo para gerar os sonhos de Deus. O seu ventre precisa estar limpo para os sonhos de Deus de serem gerados.
gerados. Não, o seu ventre não pode estar de qualquer maneira. Então nós precisamos estar com os ventres limpos. Como uma mulher que almeja ter um filho necessita estar saudável, assim também aqueles que querem gerar filhos de Deus devem ser saudáveis. Precisamos ter o nosso interior limpo para que o Espírito possa gerar vida em nós. Em Provérbios, limpando o seu ventre para gerar. Em Provérbios diz assim, 8. As palavras do diformador são como bocados doces que penetram até o íntimo da entranha. Você precisa estar com a sua entranha ali totalmente liberada, totalmente desinflamada. Em Isaías 59, Isaías, estou aqui achei. Isaías 59. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir. 59, 14. Bom, aí você vai entender o que pode estar acontecendo com o nosso ventre para gerar os propósitos e sonhos de Deus. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. O nosso ventre pode estar cheio de mentiras, maldades, gerando iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias, eu vou até o 12, suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más. Suas obras são más e os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal. Agem sem derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, pensamentos maus. Ruína e destruição marcam seus caminhos. Nem conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós. Lá fala, porque eles se justificam. E a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como quem tem olhos, como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de Deus. Os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão as nossas emoções, foi falado aqui, sentimentos, os nossos pensamentos. Quando eu falei logo de início que o propósito de Deus na nossa vida, primeiro, é Ele ser Senhor e Salvador, é porque quando eu iniciei a minha aliança com Cristo, a primeira coisa que Ele fez foi trabalhar na minha vida, de dentro para fora. Eu era uma pessoa extremamente cheia de problemas, egoísta, egocêntrica, cheia de não me toque, uma pessoa extremamente irada, uma pessoa que falava mal dos outros, que sentia desejo de vingança. Entrei no
evangelho totalmente cheio de mazelas, cheio de iniquidades. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo começou a entrar em mim e fazer a mudança de dentro para fora. Deixando de ser uma pessoa irada, deixando de ser uma pessoa maledicente que fala mal dos outros, tem fofoqueiro porque parece que tem prazer, sente prazer. Como é que eu posso ser um intercessor se eu falo mal do irmão? A palavra de Deus fala que da mesma fonte não pode nascer água doce e amarga. Mas isso precisa de libertação, queridos. É demônio, precisa de libertação. Então eu tinha uma opção de mazela, ressentimento, baixa estima. E a gente vai falar aqui, né, que isso tudo está no ventre. Como Deus pode gerar se tudo está dentro da gente? Como é que eu posso me transformar segundo a semelhança de Cristo se eu ainda permito que esses pecados ficam ali dentro de mim? Que eu venho para a igreja, sim, mas eu volto da mesma forma que entrei? Queridos, eu vou direto aqui. Estou conseguindo parar na ordem, vou direto aqui. Isso é necessário para ser um verdadeiro intercessor. Pela graça e misericórdia de Deus, se Deus hoje está me chamando para ser intercessora de cidade, foi porque lá, 20 anos atrás, eu permiti Ele começar a trabalhar em mim e me libertar dentro das iniquidades que eu trouxe, as mazelas da minha família. Minha mãe veio de espiritismo. Ele veio e começou a libertar, tirando os enganos, as mentiras, tirando os pactuais, tirando as mandingas. Ele foi me limpando totalmente das idolatrias, dos ensinamentos, né, de feitiçaria que me foi ensinado, dos pactuais, como é que é? O pessoal gosta de fazer, meu Deus, está aqui, quase saindo. Simpatias. Essas coisas contaminam o ventre. Porque nós somos casa. E você é templo. Quem tem que habitar em você é o Espírito Santo. Se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, porque quando você tem experiência com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é varrer a casa. É o templo. Ele começa a limpar o templo, de dentro para fora. Porque Jesus te resgatou para te salvar e levar para a eternidade, te tornar como filha, como filho. E aí ele começa a tratar aí hábitos ruins, ciúme, raiva, ira, temperamento. Eu falei, minha irmã, eu vim de uma família, minha mãe temperamental, obesa. E eu também era muito explosiva, eu era mesmo explosiva. Minha irmã, hoje por causa da idade está menos, né? Mas o inimigo iracunda, a mulher iracunda, a mulher rixosa é aquela murmuradora. Gente, da onde pode haver intercessão se tem a mulher rixosa murmura o tempo todo? Fala mal da família o tempo todo, do filho, do marido, tá ali, eu não gosto, e na rua tá rindo para todo mundo, no mercado todo mundo, chega em casa, muda, transforma de uma forma que é o próprio inimigo, e começa a atacar todo mundo, é isso, é aquilo. E a mulher rixosa que reclama. Aonde há reclamação, queridos? Murmuração, há demônio. Vou dizer para você, é legalidade. Porque quando você murmura, você está dizendo para Deus assim: o Senhor não faz nada. O Senhor não capacita. Queridos, o caderninho é para isso. Vai anotando aí. Se você identificar alguma coisa, bota aí que depois a gente vai entregar para Deus. Vai sair todo mundo aqui de perto e vamos ser um templo do Espírito Santo, intercessores para entrar na brecha. O intercessor, para ser um intercessor genuíno, para ser um intercessor com autoridade, que ele ora e acontece, ele precisa estar liberto. Eu
precisou, eu quero ser liberta. Eu quero cada vez mais dar lugar ao Espírito Santo. Eu quero cada vez mais deixar que o Espírito Santo tome no meu lugar e Ele está me preparando para Deus. Porque se eu não... A mesma coisa que eu sou usada para o reino, como intercessora, Deus está me preparando para Ele. Porque quando Jesus voltar, eu preciso estar liberta. Não adianta fugir da libertação, porque se não estiver liberta, não vai. O intercessor precisa alinhar a vida dele de santidade, como ela falou, o intercessor, ele tem que ter uma vida de santidade, ele tem que ter uma vida de compromisso, ele precisa amar a Deus de tal maneira que ele queira parecer com Jesus. Eu preciso amar a Deus de tal maneira que eu deixo as coisas que não agradam a Deus para trás e me transformo uma imagem e semelhança de Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Aqui, às vezes, assim, muitos estão achando que está indo à igreja, frequentando a igreja, está sendo salvo, não está. Porque eu preciso passar pela porta, que é Cristo. E quando Cristo entra, Ele transforma. E aí é onde eu me torno um verdadeiro intercessor. E uma das coisas, eu fui no seminário de cura, olha, eu não sou melhor que ninguém. Eu fui para o seminário de cura e libertação lá. Passei no aniversário recebendo libertação. Eu quero. Por quê? Como a Aline falou aqui, nós estamos num processo de cura e libertação. A obra não está pronta em você. A obra não está pronta, ele está na posição de pastor, a gente quer a perfeição dele, não busca a perfeição do pastor. Porque ele também está sendo também vivendo o mesmo processo. A missionária Lúcia, eu só não posso parar, achar, como a irmã falou assim, quando fala do orgulho, porque tem intercessor que quando Deus revela, Deus usa, se acha melhor do que o irmão, não pode. Por isso que o intercessor, ele diminui, ele fala, eu sou menos aqui, Deus pode usar quem ele quiser aqui, mas eu não posso deixar de ter humildade no meu coração, porque isso me afasta de Deus. Deus não fala que ele rejeita o soberbo? E Deus o quê? E Deus ao quebrantado, ao humilde, Deus se revela. O intercessor, ele precisa estar liberto. Mas assim, ele é usado, é um instrumento poderoso na mão de Deus quando ele é totalmente liberto. Instrumento poderoso, porque está liberto. Os outros dizem assim, meu querido, eu não tenho igual, eu quero saber não, se Deus quer me libertar aqui, eu não quero saber de ali, não, eu quero saber de mim. Porque sou eu que vou ficar escravo? Eu não, pô. Ah, que vão falar de mim, estou nem aí. Fala, irmão, se você falar, você está pecando, coitado de você. Foi assim que eu comecei minha vida. Eu vou te falar, minha libertação não foi fácil não, tá? Minha mãe meu espiritismo, o espírito cavalo lá dela lá, o espírito lá falou assim, você vai ficar no lugar com a mãe, e ele tá bem que Deus já começou a trabalhar na minha vida. Mas tive libertação. Tive cura. Bem, Deus está me incomodando uma coisa aqui. Às vezes você está pensando assim, que essa escrita fala libertação. Libertação é para crente. Porque às vezes a gente acha que libertação é para aquele que está endemoniado, que vem na igreja e o demônio se manifesta. Libertação é para crente. A libertação só acontece quando a gente reconhece Jesus. O que é a libertação? Você, por exemplo, a Cecília deu o exemplo dela que ela era justiceira. Ela cresceu com a justiça própria e para ela aquilo estava certo. Só que a nossa justiça é do Senhor. Né? Nós temos que buscar a justiça do Senhor. E como que ela se livra disso? Passando pela libertação. Se ela não tem Jesus, para que ela vai ser liberta? Se ela vai continuar no erro, no pecado. Então, libertação é para crente. Quando você reconhece Jesus, você foi criado na igreja, mas você não tem relacionamento com seu pai. Você nunca perdoou seu pai. Aí você entra para o ministério de intercessão. Ele passar por libertação, precisa liberar perdão. O intercessor não pode ter nenhuma falha nessa área. Precisa liberar perdão.
Essa libertação é você buscar a raiz dessas coisas que impedem você de avançar no reino. Amém? Obrigada, Lili. Olha, isso que ela falou é importante. Mas eu queria, assim, a gente está falando de intercessor. O intercessor, ele tem autoridade porque ele está com a sua vida alinhada em Deus. Então ele entra mesmo e não tem medo, porque ele sabe como é que ele está em Deus. Então, mas eu quero que vocês entendam o mais importante. A libertação, a gente não vai, eu vou me libertar porque eu sou. Não, Deus quer te libertar independentemente de você ser intercessor ou não. E a libertação não é necessariamente só manifestação de demônio. Eu manifestei demônio. Mas depois eu tive outros tipos de libertação que não necessariamente foram vícios de cigarro. Isso é uma libertação. Mas eu manifestei lá atrás. E aí depois eu parei de fumar. 7 meses convertida, o Senhor me ajudou. É uma libertação. Admitir é outra libertação. De fazer fofoca é um processo de fazer fofoca. Sabe quantos pecados? Tem muitos. Eu tenho pecado que eu ainda não tenho conhecimento, mas daqui a pouco Deus vai me revelar. Por exemplo, eu estive lá. Uma coisa que Deus falou assim, vou limpar mais os seus lábios. Eu falava uma palavra lá, a pastora falou assim, anula essa palavra aí, você tem que parar. Eu falo uma palavra diariamente que para todo mundo é normal. Mas não, é uma brecha para o inimigo. Eu não quero nem falar aqui. E todo mundo acha que é normal. Eu sabia disso? Não. Ela trouxe a luz lá. Você é intercessora? Mas assim, quando a gente está na ignorância, beleza. Mas aí Deus traz a luz porque Ele quer nos limpar. E eu vou te falar, a coisa mais maravilhosa é você estar com dignidade, com paz na presença do Pai. Quando eu tive a minha primeira libertação, eu me senti livre, leve, solta, para adorar o Senhor. Não aquela adoração pesada, mas aquela adoração. Eu quero mais isso. O que mais precisa sair daqui? Sai. É isso que a gente tem que desejar. E não ficar com vergonha de pastor do irmão. Eu quero nem saber, eu quero. Porque Jesus, ele, lá no Éden, Deus criou um homem para adorá-lo. Adão conversava com ele, mas por conta do pecado, porque o homem era totalmente Deus, santo, mas por conta da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou em mim e você. Nos contaminou e a gente não adora a Deus como a gente deveria adorar lá no início. Mas aí Deus nos amou, que deu o Filho dele para quê? Para a gente voltar a adorar, mas entrar no processo. Eu hoje adoro um pouco melhor do que o início da minha conversão. Mas à medida que eu vou me libertando, eu vou adorando Deus mais e mais, como Ele deseja desde o início. Vocês estão entendendo? Amém. E a minha libertação liberta a minha família. Para a glória de Deus, se eu não me libertasse, meu filho hoje não estaria na presença do Senhor. Eu me libertei, mas vigiando. Eu me libertei, ela falou aqui de pagar o preço. A minha libertação atinge meu filho. Tanto é que quando eu caí, ele caiu também. Eu me posiciono, o inimigo não toca no meu filho. Mas aí, às vezes, muitas mães não sabem, mas ela não olha para si. Ela acha que é só culpa do inimigo, é o mundo. Não. Às vezes sou eu que preciso me libertar, parar com algumas coisas, para Deus poder agir na vida do meu filho. Quando eu liberei perdão para o meu pai, como ela falou aqui, meu pai, eu liberei perdão para ele, Deus alcançou meu pai. A minha falta de perdão estava prendendo meu pai de aceitar Jesus, estava impedindo meu pai, porque no céu fica o meu eu quero justiça, ele me deve, eu fico cobrando, é como se o céu estivesse cobrando do meu pai aquilo que ele me deve. Mas quando eu libero ele tem mais chance de ser salvo. A pessoa que você não perdoa, você está impedindo que ela seja salva. Amém. Você está prendendo ela nos céus com justiça. Não, ela tem que pagar. Jesus pagou a sua dívida do seu pecado. Libera. Perdoa a dívida que essa pessoa fez com você. Seja o que for, perdoa. Perdão é isso. Perdão. Uma perda grande
vida está aprisionada. Você não avança no Senhor. E detalhes, pior ainda, eu vou falar. Se você não perdoa, Deus diz que Ele não vai te perdoar. Olha isso que mais sério. Se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Sabe por quê? Se você está cobrando dessa pessoa justiça, você está sendo Deus. Você está sendo perfeito, porque se ela pisou em você, fez algum mal em você, você também fez alguma coisa com alguém. Então você é igual a ela. Então você não pode ser uma pessoa que vai cobrar dela se você também faz com outras pessoas. Então Deus não fala assim, então peraí, eu não vou te perdoar, você faz também. Agora, se eu não fizesse, como fala lá, você cumprir a lei, se eu cumprir a lei todinha, eu peço sou salvo, mas ninguém consegue cumprir a lei toda. Agora, se eu não fizesse mal a ninguém, que todos, até no pensamento, mas pensou, já fez. Libera perdão, queridos, para a bênção do Senhor vir sobre sua vida ser liberta e Deus perdoar também e você poder sua vida andar. Um testemunho bom, me lembrei aqui agora, se eu lembrei, que é de Deus, porque o irmão lá da outra igreja. Ele contou um testemunho que ele tinha um problema com a cunhada dele, sério, há anos. E a vida profissional dele, financeira, sempre vivia ruim, difícil. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e perdoa ela, libera perdão, vai lá até ela, libera perdão. Ele foi lá, depois de muitos anos, ele entrou em crise, começou a buscar Deus por que a vida financeira dele não estava andando. A Espírito Santo revelou. Porque você precisa perdoar fulano, sua cunhada. Ele foi lá, perdoou. Hoje aí, um maior profissional aí, deu testemunho da igreja e tudo. A vida financeira dele foi assim, deu uma guinada. Intercessor não pode ter. Nós não podemos ter. Falta coração preso a alguém por falta de perdão. Ninguém, filho, pai, marido. Meu filho, às vezes, com certeza, eu tenho que liberar guardando meu filho toda hora, 70 vezes 7. Não pode ficar. Não pode ficar. Então, assim, conhecereis a verdade, João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Pois o Filho se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu para você ser livre. Ser uma pessoa feliz, sorridente, mesmo sem dinheiro no bolso, como eu, mas isso é uma lindo, porque antigamente, uma das coisas que ele me perdoou, eu só era feliz quando tinha dinheiro. Hoje eu preciso de ser feliz sem dinheiro no bolso. E aí, a tristeza, como as coisas não estão bem, você consegue identificar dentro de você, porque você é templo, você é casa. Quando você vive de triste, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo que é alegria. Um dos dons do Espírito é alegria. E a alegria é a nossa força. Quando eu me alegro, eu tenho força. Aleluia. Dá tudo ruim, mas eu escolho me alegrar e tenho força. Angústia, vive angustiado, vive deprimido, nervosismo, vive nervoso, explosivo, opresso. Aquela opressão, tem alguma coisa errada, cabisbaixo, se justificando, mais, como isso aconteceu, o cara diz, mas poxa, não deu para chegar na hora, o cara diz, toda hora se justificando por tudo. Críticas e reações contrárias à palavra, critica tudo, critica toda hora. Eu tenho esse probleminha, estou em processo de orientação. Meu filho tem que ficar policiando. Eu tenho um filho de 26 anos, ela fala, mas eu não vou contar o testemunho. Muita batalha para Deus estar me posicionando como intercessora dele, para a glória dele vai casar, em nome de Jesus. Eu jejuei, ele tinha uma namorada, eu falei assim, tá na hora de resolver se ele vai casar ou não vai. Eles conheceram ele pequenininho, eles são desse tamanho. E aí, eu não tinha muita afinidade com ela não, Eu tentava, mas ela não se abria para mim, então eu respeitava, E aí, eu comecei a fazer, resolve isso negócio aí, tá demorando muito, resolve,
Ninguém decidir. Foi falar, Senhor, vou começar a jejuar e orar. Senhor, se é teu esse relacionamento, casa logo, senão afasta. Gente, eu entrei no jejum de 21 dias, comecei a clamar. Acabou o jejum, terminado. Varão varou. O que era? Varão varou? Pode ter. Orou porque você está ligado no Espírito, o Senhor fala logo. Não tem esse negócio de muito tempo, não. Tem muito negócio aí, não. Se você está ligado, você está temente a Deus, quer casar, então fala com o pastor, ora comigo, olha isso aqui, vai jejuar, vai orar. Se você ora antes de se relacionar, Deus fala logo, chuta que é laço. Desse jeito. Sim. E aí, Deus, eu comecei a orar, Senhor, traz a esposa, que eu sinto ela como minha filha. Senhor, traz a esposa. Por isso que a oração tem que ser direta, direcionada. Senhor, traz a esposa. Já falei, traz a esposa. E traz, eu quero sentir ela como minha filha. Outra eu queria chegar, não dava. Tinha alguma coisa que pedia. Não deu outro. Não demorou. Demorou o quê? Ele ficou sozinho. Outubro. Foi ano passado. Outubro foi, acho que 10 meses. O tempo lá. Demorou. Daqui a pouco, quando eu vi, gente, eu vi primeiro. É engraçado. Eu falo pra ele, eu vi primeiro. Quando eu olhei assim, ela na igreja, ela chegou na igreja 3 meses, eu olhei assim. Chamei pra perto, botei no ministério comigo. A gente tem que ser intencional. Chamei. Aí eu estava com o Ministério de Reforço Escolar de Crianças aos sábados, e ele sempre me ajuda, né? Ele sempre foi parceirinho em tudo. E aí eu falei, quer me ajudar a dar aula para as crianças? Ela quero. E daí eu comecei a orar. Aí ela ia, ele é do louvor, ela também, comecei a orar. Daqui a pouco você vê gente fala assim, mãe, o que foi? Mãe, eu estou observando uma pessoa assim, Quem foi? Quem? Fala pra mim, quem? Quando ele falou, eu falei, Deus! Foi certeira a oração. E aí, para glória de Deus, estão namorando, aí oraram, falaram com o pastor. Assim, você vê que ele não é um relacionamento deles, tem propósito. Ambos têm propósito, um com o outro. Deus vai usar os dois juntos. E agora, em nome de Jesus, vai casar. Já falei com ele, setembro nada, adianta esse negócio aí. Eu só tenho um filho só, né? Mas eu penso assim, vai ficar nada disso. Eu quero cumprir minha missão casando, quero filho de baixo saia, não. Vai casar, vai ter seus filhos, vai ver sua vida. Se fiz minha missão como mãe, fiquei ali do lado, me ensinei a palavra, fui chata para muita coisa, fui muito chata. Então, queridos, a gente tem que começar a analisar como é que eu estou. Se não, conversa com a pastora, não fica sozinho, não seja um crente sozinho, crente heróico, não, porque você morre sozinho. A Bíblia fala que a gente não deve andar só, a gente tem que andar juntos. Quando um estiver fraco, o outro anima. Não faça isso, senão o inimigo, você vai se tornar presa fácil do inimigo. É igual a ovelha, sai fora do pasto, fica sozinho, o lobo está ali e vai devorar a ovelha. Então não faça isso, está sentindo mal, está passando por uma luta, pede a Deus, me bota uma irmã de oração de confiável, que eu possa confiar, porque não é para todo mundo, a gente não pode saber com todo mundo, infelizmente. Mas que você fale assim, essa aqui é confiável, se eu for uma pessoa confiável, me ajudar, eu estou vivendo essa luta aqui, não estou conseguindo viver essa luta sozinha, a gente precisa de ajuda. A gente lá no grupo, a gente ora pelas causas, mas primeiro a gente ora por quem? Eu oro por vocês. Espero que vocês estejam orando por mim. Eu espero. Porque eu oro. Senhor, os intercessores, vai lá, Senhor, vai lá, ajuda, seja qual for a situação. Porque isso no céu é um bombardeio quando vê um orando pelo outro. Um orando, um ajudando o irmão, o diabo, porque a palavra de Deus fala assim, quando dois estão em concordância, nos céus e na terra, está ligado. Já não fica enfurecido, você sozinho. Por isso que quando Jesus fala assim, onde dois ou mais, ali eu estou. Às vezes você pode orar sozinho, mas quando é por uma causa, quando estamos nós duas, aí a
Sozinho não ande sozinho. Cresça espiritualmente com alguém. Igual meu pai falava assim, minha filha, para você ande com alguém igual ou melhor que você. Pior que você, não. Senão traz você para trás. E aí o intercessor, para ser liberto, precisa reconhecer seus pecados. Queridos, uma coisa que Deus ama e ajuda a gente a crescer é a gente ser transparente, verdadeiro. Eu sei, o inimigo quer usar a vergonha, ele quer usar a reputação. Tem que vão falar de mim, a culpa. Não! Abre o coração. Pega esse nessa hora, pega ele e fala assim, Satanás, você já tem um destino. Jesus morreu por mim para me libertar. Foi esse o propósito dele. Então eu vou ser liberta. Eu não vou ficar nessa história de não ter vergonha, de ficar preocupado com a reputação, com culpa, nada disso. Ele já levou sobre mim. Ele já levou sobre si os meus pecados. Então não tem mais culpa. Mas agora eu preciso só de ajuda. E Tiago fala o quê? 5, 6 fala o quê? Confessai-vos uns aos outros os vossos pecados para que sejais curados. E aí eu vou ensinar vocês de forma autodidática, para não ficar armados. Vou confessar, vai me julgar. A gente pensa logo isso, não é? Sério. A gente fica lá, o coração começa barriga frio na barriga, ai meu Deus. Quando Deus fala a gente, porque a gente é como você e eu somos como uma esponja no nosso coração. A gente vai absorvendo tudo que é mal, tudo que é ruim. Por onde? Pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Vai entrando. Para a esponja cheia d'água, para ela ser utilizada, o que a gente precisa fazer? Tem que sair a água, não tem? Se ela vai esponja cheia d'água, é melhor seca ali, só com sabão, não é? Você espreme, aí sai. É isso que Deus faz com a gente precisa botar para fora. Porque aí é onde eu tenho liberdade, é onde eu tenho paz, é onde eu respiro, é onde eu posso louvar de todo o coração. Porque cheio de amargura, cheio de problemas dentro da gente, cheio de acusações por causa de brecha. Eu pequei, menti, roubei, enganei. Só eu falar isso, saiu a culpa, porque já não tem mais condenação, porque Jesus já não tem mais condenação. E ele já lançou no mar do esquecimento, acabou, já foi. Eu só falei aqui, já acabou, já foi apagado. Quando a gente fala, já foi apagado. Não lembra mais, Deus fala, não lembra mais, acabou, já foi. Acabou, gente. Pega a borracha, apaga, já foi. Parte pra frente, vamos embora, seguir a vida, encher do Espírito. Quanto mais eu vou confessando, aí o Espírito, paz, tem espaço ali no tempo, eu vou encher. Aí você... tem mistério sim, né? Já também do fogo, mas não precisa muitos mistérios. Às vezes o Espírito Santo transborda, né? Já trabalhando, sem precisar entrar no mistério. Eu também sou um mistério, de ficar na madrugada, né? A gente vai à madrugada lá na época de Lázaro, gente. Lázaro, né? Ficava lá, a gente fazia a nossa torre lá de madrugada e eles dois eram fiéis, a gente ia até o fim. Então, Cecília, quero te falar uma coisa, apareceu para a igreja, né? Às vezes é difícil entender algumas coisas, né? Mas assim, são coisas bem didáticas e bem simples. Por exemplo, nós somos intercessores, somos seres humanos, todos nós falhamos e pecamos, ou não? Sim. Pecamos? Sim. Então, essa é uma coisa muito simples. Por exemplo, nós aqui, o pastor Luiz do Ministério Estilo Vivo, erramos, erramos, pecamos, né? Então, o que nós entendemos? Né? Se nós entendemos que nós somos humanos, que nós falhamos o tempo todo, o que nós temos que fazer? Pedir perdão, nos arrepender o tempo todo, pedir perdão a Deus e a pessoa. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas com vergonha, não, eu não vou pedir perdão para a igreja ou para o meu irmão, porque a igreja vai saber que eu pequei. Né? Às vezes acontece isso. Então, eu falo assim, eu faço muito isso aqui. Principalmente quando eu estou dirigindo um culto, ou as pessoas tocam, de vez em quando eu peço perdão para a igreja toda, por quê? De repente eu chego num dia bem tipo de hoje, estressante, cansado, e aí você peca em pensamento contra o seu irmão, aí você pede perdão, porque Satanás não vai, você tem
saímos daqui meio 11 horas, a pessoa jogou na mesa. Eu fui levar algumas pessoas em casa, 2 pessoas em casa, e voltei para limpar a igreja, lavar tudo, limpei janela, tal. Saí daqui 2 anos, fui no supermercado, comprei umas coisas pro nosso lanchezinho, cheguei em casa e ia dar 3. Aí a gente chegou aqui, ela estava no carro, no sol, e a igreja aberta, fechada. Eu tinha pedido umas pessoas para poder vir mais abrir, e orando e tal, que nós temos obreiro, ministério e tal. Então, vamos ser sinceros, aí a gente peca, vamos peca. Então, assim, a gente pensa algo e pega. Então, como nós entendemos que o Satanás ele vai vir na nossa cabeça, qual é o nosso posicionamento? É pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa, para que nós possamos estar aqui no altar orando, ministrando a palavra. Então, às vezes, acontece, tudo aqui na nossa vida não acontece isso, mas em alguns lugares as pessoas, às vezes, entram em oração, entram a ministrar a palavra, e tem algo contra o irmão, uma mágoa, alguma coisa, um ressentimento, não pede perdão, não confessa, ou até mesmo em público, porque tem vergonha do outro irmão, então te ver, pô, se ela está pedindo perdão, é porque ela pecou. Então, só que isso é libertador. Quando eu peço perdão, eu estou me humilhando diante de Deus e dos homens. Satanás jamais vai fazer linha na nossa cabeça e nos acusar. Aí está orando, que autoridade tem? Está com mágoa da irmã? Aí, então, é libertador, é muito simples. E por quê? Aí você pensa assim, poxa, mas a pessoa pede perdão toda hora e erra de novo. Quantas vezes tem que perdoar? Quem que não erra? Talvez não na mesma área, ó. Você não vai errar na mesma área, na mesma área de liberdade. Mas às vezes você não erra numa situação hoje, pede perdão. Ah, mas você pode errar em outra situação. Você pode falar assim com a pessoa bem ácido, assim. Ou no corre-corre responder mal, não dá muita atenção e a pessoa ficou triste. E às vezes você nem percebe, que é muito automático. A gente que tem vida de corre-corre é tudo muito automático, né? Então a gente entendendo isso, que às vezes, sem querer, você feriu ou machucou, o que você faz? Pede perdão à pessoa, pede perdão a Deus. Eu já faço no coletivo. Aí já chego a dar perdão. Não, é assim, perguntar. Se for específico, se for com ela, tem que ser só ela. Então, mas no nosso caso, assim, nós, como os líderes, a gente acaba de uma certa forma, sem querer, errando em coletivos, né? Você acaba com um coletivo. Por exemplo, você se atrasou, marcou um horário, o pessoal te esperando, aí você errou, porque você não cumpriu aquilo que você prometeu. Aí naquele dia você percebeu, pô, eu prometi, fulano que ia estar ali, fulano chegou, não estava, e você pensa que você não cumpriu com aquilo que você prometeu, aí você se arrepende, porque você não conseguiu ser fiel naquele momento, e você vai e pede perdão para todos. Entendeu? Agora tem casos que você chama a pessoa e fala, pessoa, me perdoa, irmã, me perdoa, no privado, no particular com a pessoa. Pessoal. Mas sabe o que Deus está querendo? Eu vejo assim o amor de Deus aqui, sabe? Você que está aqui, se você está querendo, sedento, quer viver um novo tempo com Deus, está cansado, está carregando um fardo. O fardo de Jesus fala assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave, mas você não sente isso. É porque Deus está trazendo esse entendimento, que é de dentro para fora. Às vezes a gente não para ver como é que você está em Deus. E nós, às vezes, não somos ensinados a isso. A gente, a gente só é colocado, vou ser muito sincero, é colocado na batalha para estar fazendo, mas aí não quer saber como é que